E agora avançamos para a última fronteira, como acontece aos domingos. E hoje, depois desta rubrica ter sido premiada com o Prémio Ciência Viva Média, Viva Miguel, bem-vindo. É uma questão de perguntar se ficaste nas estrelas, não é? Que nas estrelas e, obviamente, estupefacto quando estamos na área da comunicação de ciência, não estamos à espera de reconhecimentos, porque isto é um espírito de missão, autenticamente. Mas a verdade é que já são 12 anos aqui, contigo, com outros pivôs, mais de 2.600 histórias científicas contadas, muitos destinos cósmicos. E, portanto, é também acho que é um momento grande para a própria RTP, porque acho que um programa deste tipo, um magazine deste tipo, é serviço público. É claramente um serviço público. Muito bem, pronto, está dito a tua reação. E então vamos lá falar de investigação científica, astronomia e química, fósforo e ouro. Muita química hoje, muita química. Há uma relação muito próxima entre a química e a astronomia, quanto mais não seja porque a tabela que vamos mostrar a seguir, qualquer estudante conhece esta tabela, todos nós conhecemos esta tabela famosa, tabela periódica, mas esta é um bocadinho diferente porque cada cor mostra a origem dos elementos químicos e, se esmiuçarmos bem esta tabela, nós percebemos que há ali muitos elementos, praticamente quase todos, que têm uma origem cósmica. Logo, o hidrogênio e o hélio, aqueles avermelhos nos cantos, nasceram no próprio Big Bang, há 3,8 mil milhões de anos. E depois percorremos todos os outros elementos e encontramos que alguns são criados sintetizados por raios cósmicos, outros por estrelas grandes, estrelas pequenas, colisões de estrelas, por exemplo, explosões de estrelas. E vamos ao fósforo em particular, porque quando olhamos para esta tabela encontramos que o fósforo é sintetizado sobretudo em estrelas grandes. Esta é uma tabela que não está de maneira alguma fechada. Ou seja, nós conseguimos identificar alguma das fontes destes elementos químicos, mas não quer dizer que acabou aqui. Não, isto tem uma continuação. E vamos ao fósforo porquê? Porque um trio de químicos analisou uma nuvem de gás distante, mesmo na fronteira já da Via Láctea, com o espaço entre as galáxias, e nessa nuvem de gás encontraram fósforo. É a detecção mais longínqua de fósforo que encontramos, ainda por cima numa zona que nós não estávamos propriamente à espera, porque naquela tabela periódica diz-nos que são estrelas grandes, que é sintetizado sobretudo o fósforo. Os astrónomos sabem, e repara aqui a relação entre os astrónomos e os químicos, os astrónomos sabem que nos arrabaldes da Via Láctea, nas zonas mais distantes do centro da nossa galáxia, nós estamos aqui a falar a cerca de 73 mil anos-luz do centro da galáxia, não é propriamente o sítio onde existam estrelas grandes. E, portanto, nós temos aqui um mistério delicioso, químico e astronómico, que é, muito provavelmente, o fósforo, que é tão fundamental para a vida como nós o conhecemos, terá outras formas de ser sintetizado que não apenas através de estrelas grandes. E este conjunto de químicos colocou duas hipóteses que imediatamente afastaram para a síntese deste fósforo. Será que há ali, de alguma forma, algum tipo de marés gravitacionais de halos de gás, de outras matérias que existem à volta da galáxia que empurram o fósforo para ali? Bom, eles acham que essa é uma hipótese que não consegue explicar a grande quantidade de fósforo que eles encontraram nesta nuvem. Outra hipótese, será que são sintetizados numa das galáxias satélites próximas da Via Láctea? Vieram cá ter, nomeadamente, a grande nuvem de Magalhães ou as nuvens de Magalhães. Bom, eles também descartam essa hipótese porque as nuvens de Magalhães não têm propriamente estrelas que tenham a capacidade de sintetizar o fósforo, ainda por cima também com esta quantidade. E, portanto, Daniel, temos aqui um mistério químico e astronómico que é de onde é que vem este fósforo. Deve haver outra fonte para a existência do fósforo. Por outro lado, vamos a outro elemento químico, tu disseste muito bem, o ouro, a família química do ouro, digamos assim. Não é só o ouro, a família dos elementos químicos próximos de ouro, que, quando voltamos à tabela periódica, olha, isto ainda é aquele ponto vermelho, é a nuvem de gás que foi detectada. Exatamente. Vamos voltar outra vez àquela tabela periódica e vamos encontrar o ouro. E, quando olhamos para a tabela periódica, diz-nos que o ouro é, sobretudo, sintetizado naquilo que são as supernovas, as explosões de estrelas. Estamos a ver, é a quarta linha a laranja na tabela periódica. Ora, nomeadamente o ouro, nós sabemos que não é uma explosão qualquer. São, sobretudo, a colisão de estrelas de neutrões. Estrelas de neutrões são estrelas com massa do Sol com um diâmetro da distância de Porto a Espinho, autenticamente. Portanto, extremamente densas, muito densas. Quando colidem, podes imaginar que temos as temperaturas e as pressões necessárias para criar elementos químicos mais fortes, como, por exemplo, o ouro. Nós temos isso identificado. Portanto, a colisão de estrelas de neutrões dá origem, sintetiza o ouro. Nós temos essa confirmação. Agora, um conjunto de astrónomos e também de químicos tentou perceber outra coisa. Será que é preciso
um sistema binário? Ou seja, será que são precisas 2 estrelas de neutrões colidirem para termos ouro? Pegaram então noutra característica do nosso tempo, que são os supercomputadores. Fizeram uma simulação, é talvez das simulações mais ambiciosas que nós conhecemos deste tipo de simulações químicas, digamos assim, e a pergunta que eles colocam é: será que uma estrela de neutrões de baixa massa, por si só, ao explodir, consegue ter temperaturas e pressões suficientes para sintetizar também o ouro? E o computador, a simulação, diz sim, é possível. Portanto, ao contrário do estudo anterior, que pergunta-nos que mais formas há para ter fósforo, nós não sabemos, este estudo diz, bom, não é preciso apenas, ou melhor, não basta apenas termos a colisão de estrelas, uma única estrela de neutrões, ao explodir, consegue sintetizar ouro. Isto é muito importante porque nós tentamos perceber, obviamente, onde é que vêm os elementos químicos que fazem parte. Não só nós próprios, os seres humanos, mas também tudo aquilo que nós utilizamos. Escusado será dizer a utilidade do ouro e onde é que é utilizado, e da família química do ouro. E, portanto, quanto mais balanço nós tivermos sobre a síntese química, melhor conhecemos o nosso universo. Muito bem, agora novidades de 2 corpos do Sistema Solar, Mercúrio e Eris. Mercúrio mas não é o químico. Exato. Mercúrio toda a gente planeta. Conhece, Eris nem por isso, não é? Então vamos lá a Mercúrio. É um estudo muito interessante pelas implicações que isto pode ter em várias outras ciências. E então um grupo de cientistas mostrou provas da existência de potenciais, imagina tu, glaciares de sal em Mercúrio. Como é que chegaram a esta conclusão? Essa deixa-me de boca aberta. E como é que chegaram a esta conclusão? Olharam em particular uma das crateras de Mercúrio, conseguiram perceber que foi uma cratera que foi escavada pelo choque de um pequenino asteroide, mas que escavou o suficiente para ver o que estava por baixo da superfície de Mercúrio. E encontraram então provas, precisamente, de sal, mas não apenas de sal. Sal que tinha no seu interior aprisionado elementos voláteis. O que são os elementos voláteis? São aqueles que têm um ponto de ebulição muito baixo. Olha, água, azoto, metano, todos aqueles elementos também nós conhecemos na vida. O que dizem os cientistas é o seguinte: na história, na evolução geológica e atmosférica de Mercúrio, que já teve uma atmosférica que depois desapareceu, formou-se sal e esse sal conseguiu aprisionar esses elementos químicos que nós conhecemos como voláteis e que são essenciais também à vida. Imagina tu, nós estamos a falar do planeta mais próximo do sistema solar, do Sol, aliás, mais próximo do Sol. No lado diurno estamos a falar de temperaturas 400 graus, 420 graus. O que dizem estes cientistas, repara para a coisa louca disto tudo, é que por baixo da superfície de Mercúrio podemos ter condições para termos vida, porque aquele sal conseguiu aprisionar os elementos químicos que são necessários à vida. E, portanto, isto abre também uma porta para a astrobiologia. Nós já detectámos também glaciares, mas de azoto, em Plutão. Este fenómeno dos glaciares é, pelos vistos, possível, quer nas zonas mais próximas do Sol, como nas mais distantes. Consegue aprisionar elementos químicos que são fundamentais para a vida. E, portanto, nós podemos aqui estudar uma nova maneira de entender a astrobiologia que diz o seguinte: já não interessa propriamente muito a distância a que estamos do Sol e a temperatura certa para termos água líquida à superfície, a chamada zona de habitabilidade. Estamos agora a mudar um bocadinho o conceito para zonas de profundidade de habitabilidade. Ou seja, independentemente do corpo estar longe ou perto do Sol... O problema é quando pensamos na vida, pensamos sempre na vida humana. E não é bem isso. Exatamente, é a vida, obviamente, das formas mais simples. E agora damos um salto a Eris. Eris é um planeta anão, que está nos confins do Sistema Solar, muito para além de Plutão. E tem uma pequenina lua à sua volta. Uma pequenina lua. Eris tem a mesma face virada para essa lua. Não é a lua que tem a mesma face virada para Eris, ao contrário da nossa própria lua. É Eris que tem a mesma face virada para a lua. O que dizem os cientistas é que isto é muito estranho, isto acontecer. Só se consegue explicar isso se nas profundezas de Eris nós tivermos uma densidade muito diferente daquilo que é a rocha. Ou seja, água. Ou seja, podemos ter por baixo da superfície de um corpo que está muitíssimo distante do Sol, água em estado líquido, um oceano, porque só assim é que nós conseguimos perceber como é que ele tem a mesma face virada para a sua Lua. Ao longo de milhares de milhões de anos, foi a própria densidade, a própria água por baixo, a eventual água por baixo da superfície de Eris, que criou esta rotação entre ambos. Portanto, repara como é inacreditável que mesmo em distâncias muito longe do Sistema Solar, nós ainda não conseguimos sequer compreender como é que existe aquela água, porque todos os meios que nós conhecemos para aquecer gelo, para se tornar água líquida, não explicam toda aquela água. Mas lá está. Pode ser que seja. Olha, é por isso que estamos cá todos os domingos para nos trazer então essas novidades da investigação. Miguel, obrigado. Obrigado, e até Miguel. ao próximo fim de semana.